Olá, tudo bem? Convido vocês para darmos sequência então às nossas aulas da disciplina de artes. Relembrando então, na nossa primeira aula nós vimos um pouquinho sobre a cultura indígena, depois falamos um pouquinho sobre o multiculturalismo e agora, dando sequência às nossas aulas na disciplina de artes, nós vamos falar sobre as culturas africanas. Para começar a nossa aula, eu já trago para vocês algumas imagens. Gostaria que vocês acompanhassem comigo essas imagens e vamos refletir através dessa pergunta qual é a conexão que tem entre a cultura brasileira e a cultura africana. Nós já vimos um pouquinho aí sobre a cultura africana, então vamos refletir sobre qual é essa conexão entre as duas culturas. Nós temos aqui novamente presente muito forte, assim como nas culturas indígenas, os adereços, as pinturas, os adornos em torno do corpo, também se fazem presente aqui na cultura brasileira. Um enorme contingente de africanos originários, então, de diferentes regiões e culturas, foi escravizado e trazido para o Brasil entre os séculos 16 e 19. Esses homens e mulheres foram forçados a deixar as suas famílias, as suas casas e os seus pertences lá do outro lado do Atlântico. No Brasil, os africanos pertencentes a um mesmo grupo eram separados uns dos outros e misturados a pessoas de etnias diversas e encaminhados a destinos variados, por necessidade e também por resistência, falando línguas diferentes, oprimidos pela violência cotidiana e eram submetidos então ao trabalho escravo. Eles estabeleceram um processo contínuo de atualização da memória coletiva e um imaginário comum. Assim era a sua cultura, a culinária e outros saberes que foram sendo preservados e renovados por meio de estratégias que incluíam práticas escondidas, linguagens codificadas e também a adaptação às expressões estéticas dos portugueses e dos indígenas, num processo de mestiçagem que constitui a cultura brasileira. Vamos falar um pouquinho aqui sobre as religiões afrodescendentes. Não tem como nós falarmos então da cultura africana sem nós expressarmos e sem conhecermos um pouquinho as religiões, que são as manifestações profanas, como as festas e as brincadeiras, que tem sido no Brasil o elo mais forte com essa ancestralidade africana. Por isso, elementos como os cultos, a música, a dança, tais como a percussão dos tambores, a dança em homenagem aos orixás, os colares e os búzios surgem nas variadas expressões artísticas brasileiras no decorrer do tempo. No Brasil, o culto dos orixás trazido pelos iorubás se misturou aos de santos católicos e divindades de outros povos africanos, como os voduns dos Fons e os inquices dos Banto. No século XIX, em diferentes regiões do país, essas religiões então elas se consolidaram e receberam nomes distintos, como o candomblé na Bahia, o tambor de Minanagô no Maranhão e o Xangô em Pernambuco. Do encontro dessas tradições com o espiritismo nasceu a Umbanda. Aqui nós trazemos alguns objetos conhecidos da cultura africana, que são as máscaras, usadas em rituais e que celebram, por exemplo, a mudança de estação ou a passagem da infância à juventude. Durante um ritual, o mascarado pode prestar homenagem a um ancestral, curar um doente ou transformar uma criança em adulto. O uso da máscara permite que nele se manifestem entidades do mundo espiritual. Os rituais são também uma forma de entretenimento para a população,
movimentam a comunidade para longe do seu cotidiano, em direção ao excesso, à excitação, propiciando momentos de festividade e espetáculo. Um exemplo, então, desses rituais é realizado após as colheitas, em reconhecimento ao poder e à força vital das mães ancestrais, cuja benevolência depende a fecundidade dos campos. Outra manifestação cultural aqui que nós podemos trazer e verificar são as esculturas em madeira, que são encontradas na arte dos povos africanos tradicionais, podendo ter a função ritual ou simplesmente representar personagens místicos e líderes históricos. A escultura em madeira é uma prática comum entre os artistas brasileiros. Durante a colonização, os escultores trabalhavam quase que exclusivamente a serviço da igreja, mas a partir do fim do século XIX, encontram-se também peças de madeira que representam divindades africanas. A tradição dessas esculturas em blocos maciços de madeira é cultivada também por vários outros povos africanos, como os Fon, os Benin, os Fang, que habitam a Guiné Equatorial. Aqui então eu trago para vocês duas esculturas que retratam bem aí essa ancestralidade do povo então africano. Outro destaque que nós podemos verificar são as pinturas. E um dos aspectos nas esculturas tradicionais africanas são os padrões que são elaborados dos tecidos estampados. A técnica de estamparia pode ter sido introduzida pelo povo de Acã, que vivia na África Ocidental, no século XVI, e hoje distribui entre Gana e Costa do Marfim. Os padrões se repetem de formas simbólicas e são usados também na pintura da parede de casas. Em algumas sociedades africanas, as casas são construídas com paredes de barro, com formas arredondadas, que podem ser decoradas com pinturas de elementos geográficos, assim como essa pintura que eu trago para vocês aqui, com bastante cores e com elementos geográficos. Geográficos não, gente, desculpe, geométricos. Vamos falar um pouquinho também sobre a dança, mas a dança africana no Brasil. Ela tem grande importância, figurando então como um elemento essencial na história simbólica dos povos que habitam o nosso continente. Como há muitas distinções culturais entre os povos, as danças também variam, e por essa razão não é possível falar de uma dança africana única. Cada região, cada etnia ou grupo pode ser identificado por um gestual diferente, característico de uma rítmica própria, que são elementos entrelaçados, configurando danças específicas. O profano e o sagrado estão intimamente ligados nas danças do continente africano. As danças, ditas profanas, são parte fundamental da vida social e, em geral, estão integradas às atividades cotidianas. As danças também estão presentes nos acontecimentos importantes da vida do grupo, como os nascimentos, os casamentos, até mesmo em cerimoniais fúnebres e celebrações festivas. Já as danças consideradas sagradas, que são danças rituais, elas requerem iniciação e partilham muitos elementos e símbolos com as danças profanas, mas a sua função é específica de harmonizar corpo e espírito para propiciar então uma comunicação entre aquele que dança e as divindades, podendo formar então um transe. Essas danças acontecem em momentos e locais reservados para as cerimônias. A negritude. No Brasil colonial, as formas de expressão artísticas dos africanos e seus descendentes consistiam principalmente nos ritos religiosos e lúdicos,
em que estavam presentes a música, a dança, o ritmo e o movimento que animavam a vida comunitária daquele povo. No entanto, os registros e as representações feitas pelos artistas europeus, essas manifestações foram filtradas por um olhar preconceituoso, muitas vezes interessado apenas na classificação étnica ou nos aspectos exóticos da vida dos trópicos. Com o movimento modernista, a partir da década de 20, esse componente africano, essa miscigenação passaram a ser entendidos como algo positivo. E os artistas reconheceram a cultura popular e a cultura afrodescendente como formadoras da nação brasileira. A partir então de 1960, também nos Estados Unidos, ainda não existiam direitos civis para os negros dos estados do sul, como o Alabama. Com esse movimento pelos direitos civis, a confiança tomou conta dos negros, que passaram a dizer em alta voz: "Black is beautiful". A estética negra, então, pela primeira vez foi capturada pelo mundo da moda e do consumo. Por isso eu trago para vocês aqui algumas personalidades negras. Nós temos aqui artistas brasileiros, temos uma cantora norte-americana, Diana Ross, e também temos o artista aqui já falecido, que interpretou um personagem, agora me fugiu o nome do filme, mas são celebridades negras que fazem parte aí dessa negritude e representam todo esse movimento no país. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para você, gente, e se eu não pulei alguma coisa. Não. Na próxima aula, então, nós daremos continuidade falando um pouquinho mais sobre essa cultura africana. E eu espero vocês amanhã para a nossa próxima aula. Até mais!